Vamos atualizar aqui então todas as séries de livros que eu tô lendo, que eu comecei, que eu continuei, que eu abandonei, que eu quero continuar, que eu não quero mais ler, enfim, tudo. Oi, eu sou a Cata, esse aqui é o CriaLT e eu sou muito leitora de séries, cada vez tô mais. Toda vez que eu vou gravar um vídeo falando sobre séries de livros com vocês, eu digo que eu abandono séries e eu faço muito isso realmente. Mas tem uma coisa que eu tô fazendo nesse ano, é começar muita série também. Então eu vim conversar com vocês e atualizar aqui um vídeo que eu gravei lá no começo do ano, em janeiro ou fevereiro, onde eu contei o que eu queria ler, o que eu tava querendo continuar de séries, o que eu pensei, o que eu não pensei. Então quem quiser ver mais ou menos e fazer um comparativo, eu vou deixar o vídeo aqui no card, tá? Eu gravei lá no começo do ano, gente. Eu dei uma olhada no vídeo só pra ver mais ou menos o que eu tinha lido e algumas coisas que estão lá nesse vídeo eu ainda nem consegui continuar. Alguns livros nem foram lançados ainda, então a gente tem que ir com um pouquinho de paciência. Mas aqui no vídeo a gente vai em ordem. Eu vou contar primeiro os livros que eu já terminei, né? As séries que eu já concluí, que são várias. Eu consegui terminar bastante séries até. E eu até esperei um pouquinho pra gravar esse vídeo aqui, porque eu queria terminar mais algumas, queria ter conteúdo, né? Queria ter livro pra poder falar aqui. E eu tô lendo muita série que eu tô gostando, tô empolgada pra ler. No momento, assim, não tem nenhuma série que eu não saiba ainda que foi lançada, que eu esteja esperando pra ler. Mas pode ser que apareça algum recebido de editora, eu tenho recebido bastante coisa, o que é muito legal também. Então tem chegado cada vez mais séries aqui que estão me deixando, assim, meio curiosinha pra ler. Mas aqui, então, a gente vai falando sobre o que eu já terminei, sobre o que eu abandonei, sobre o que eu quero começar, enfim, ao longo do vídeo a gente vai separando por partes, tá? E vamos começar aqui o vídeo, então, pelas séries que eu já concluí nesse ano. E assim, eu não vou pegar quase nenhum dos livros, gente, porque eles estão aqui atrás compondo meu cenário, senão eu vou desmontar meu cenário todo praticamente, tá? E uma das primeiras séries que eu concluí, eu acho que foi até a primeira, se não foi a primeira, foi uma das. Foi a série do Padronista, da Octavia Butler, assim, que eu li os 2 últimos volumes da série e também eram os 2 últimos livros que eu tinha da autora pra ler. Então eu fui lendo aquele sentimento, assim, de dor, de tristeza, mas ao mesmo tempo querendo muito gostar. E o Padronista é uma série com 4 volumes, me faltavam ler só os 2 últimos, né, que eu li lá no comecinho do ano também, por março, fevereiro, não lembro ao certo. O terceiro volume da série se chama Arca de Klai, que eu senti que foi um livro, gente, que destoou completamente dos 2 primeiros. Ele parece a olho nu, assim, quando a gente entra na história, que não se passa nem no mesmo universo. Eu fiquei muito confusa, fiquei muito perdida, então foi um livro que me dividiu bastante ali, porque ele não fazia muito sentido pra mim, ele parecia basicamente um spin-off, sabe? Parece que ele tá inserido ali, querendo se inserir, mas conta uma outra história de uma outra forma diferente, tá? Ele tem até uma ambientação bem diferente dos 2 primeiros volumes da série. Mas então a gente tem o 4º volume que fecha a história, né, que é o Mestre. E esse sim, gente, é um livro que também conta a história de outros personagens, mas que ele faz essa junção, né? Ele traz a história dos 2 primeiros livros e conecta com o terceiro. Mas eu sinto que assim, eu fiquei bem afastada das 2 últimas histórias, porque eu tava vindo num ritmo bom com os 2 primeiros, aí o terceiro deu uma quebra, e aí veio o 4º pra eu poder entender. Talvez se o 4º viesse antes do terceiro, não sei se faria algum sentido ou não, tá? Eu penso muito sobre isso. A série do Padronista foi uma das primeiras publicadas pela Octavia, foi a última que eu li, né, porque eu fui lendo conforme chegavam os livros aqui no Brasil, que são lançados pela Morro Branco. E ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, ai, terminei os livros da autora, eu tô com aquele sentimento assim de, ai, já acabou, não tem mais nada. Então foi um sentimento meio complicado. E esses 2 últimos volumes eu acho que me deixaram bastante, assim, afastada das histórias. Apesar de gostar, assim, não desgosto das 2 histórias, acho que, de repente, se a ordem fosse alterada dos livros ali, não sei, gente, eu também não sou ninguém pra ficar alterando a ordem de livro, tá? Mas eu acho que aquele terceiro deu uma quebra muito forte ali pra mim, Arca de Klai, que não conseguiu ser suprida em O Mestre, então não sei. Eu senti basicamente como se ele fosse um spin-off, né, o Arca de Klai, como se ele fosse um evento à parte, e só depois, num outro livro, no 4º livro, a gente consegue entender muito bem o que aconteceu. Mas assim, eu quero dizer que eu amo os 2 primeiros. Continuando aqui então, recentemente eu terminei de ler Doce Calor, que é a continuação de Pimenta e Mel. Daqui a pouco já sai um vídeo aí falando sobre as minhas leituras de julho, e ele vai estar lá, porque foi uma leitura bem recente mesmo, eu li nesse mês. E assim, gente, o que eu acho? Eu acho que eu amo Pimenta e Mel, tá? Amo o primeiro volume, amo a Kiki, amo o Malakai, que são o casal principal ali, mas eu fiquei me questionando, ai, será que precisava da leitura? Eu tava com esse sentimento antes de pegar o livro pra ler, mas eu confiei muito na autora e acho que ela faz um bom trabalho, sim. Eu gosto muito de reencontrar os personagens, eu amo eles juntos. Eu sinto que o livro cresce demais, assim, quando eles estão em cena. Mesmo sendo uma cena de término, porque acontece isso aqui, né? A gente vai ter um romance de segunda chance. Mas aí, assim, se fosse pra ser uma história de continuação do casal, não tinha como ser muito diferente. Mas ao mesmo tempo eu fiquei me questionando, ai, será que
precisava, sabe? Mas enfim, gente, tá lido, foi muito bom reencontrar o casal e eu acho que eles têm o final que eles merecem. E uma outra trilogia que eu terminei que deixou muita saudade foi A Guerra da Papoula, né, da R.F. Kuang, que é uma autora que vocês sabem que eu também adoro. E assim, gente, eu amei o terceiro volume, tá? Que se chama A Deusa em Chamas. Eu amei esse livro, eu acho que ele me pegou na nostalgia de reencontrar os personagens também. Eu vim de um segundo volume ali da série que eu não gostei muito. Regredi um pouco pra mim ali do primeiro livro, né, que é A Guerra da Papoula, mas eu acho que aqui eu me reencontrei com a história. Eu sofri, eu fiquei em pânico lendo, foi tão gostoso reencontrar essa leitura que é tensa, é triste, tem momentos tenebrosos, horríveis. A Rin, que é a protagonista, ela passa por muita coisa, ela é uma personagem que não é assim, preto no branco, ela é cinza, ela erra, ela faz coisas absurdas, tá, gente? Absurdas, mas eu adoro a personagem por conta disso, tá? Acho que aqui a série fechou muito bem. Eu sei que tem um conto também do ponto de vista de um dos personagens que eu ainda não li, mas eu quero muito ler, tá? Então, assim, terminei A Guerra da Papoula com um sentimento muito bom, apesar de sofrendo muito. Eu já conseguia imaginar mais ou menos pra onde o final ia, por conhecer o trabalho da autora, né? Não me surpreendeu tanto assim, mas não deixou de ser triste, comovente e, ai, gente, só de lembrar que da sensação que eu tive me dá um aperto no coração de novo. E eu concluí, gente, também uma outra trilogia que vinha comigo há muitos anos, né? Que é a trilogia do Legado de Orisha, da Tomi Adeyemi. Eu li esse último volume, que é Filhos de Aflição e Anarquia, mas eu não sei se eu li do jeito certo. Porque eu li o segundo volume, que é Filhos de Virtude e Vingança, há uns bons anos. O primeiro nem se fala, então acho que eu deveria ter relido pelo menos o segundo, pra eu poder me habituar, pra eu poder voltar ali pra dentro da história. Porque nesse último, gente, eu acho que eu fiquei muito distante do livro, tá? Eu sei que a autora passou muito tempo, se dedicou muito pra construção dessa história, pra tudo acontecer da melhor forma possível. Mas eu passei o livro todo com o sentimento de que os personagens faziam e não saíam do lugar. E é um livro não tão grande assim quanto os outros volumes, ele tá aqui atrás, né? Eu só não peguei pra não tirar meu cenário do lugar. Mas assim, eu acho que não sei se passa a sensação de que é o último volume de uma grande trilogia, porque eu amo essa história, eu adoro o Legado de Orisha, só que eu fico também com esse sentimento de que o primeiro volume é o meu favorito e é o melhor deles, tá? Eu penso em reler essa história em um dado momento, não sei se agora, pra quando o filme for sair, né? Porque eu tava ansiosa pro filme, aí eu vi as declarações da Tomi Adeyemi, já fiquei meio com o pé atrás, sem entender muito bem o que aconteceu, sabe? Muito triste que isso tenha acontecido, porque a gente vai ver o filme meio com um sentimento conflituoso, né, sem saber muito o que pensar. Mas essa também é uma adaptação que eu tô esperando há muito tempo, eu gosto muito da história. Acho que eu li Filhos de Sangue e Osso lá, gente, em 2019, 20. Então, assim, eu gostaria de reler, mas não sei se as continuações alcançam ali o primeiro livro, tá? Eu tenho essa opinião sobre o segundo volume também, mas o terceiro eu acho que deixou a desejar um pouquinho, infelizmente, porque eu queria muito ter amado a conclusão da história, tá? Putz, eu fiquei com um sentimento assim muito de putz, meu Deus. E mais recentemente ainda, eu concluí Heartstopper lendo o volume 6, gente. Aqui Heartstopper faz parte da minha história do canal, aqui principalmente. Eu terminei vendo o filme também, que encerrou a série. A gente não teve uma temporada inteira, a gente só teve um filme, né? Tem que se contentar, fazer o quê? É um filme fofo, a história também é muito fofa. E basicamente o que tem aqui na HQ, que é gigantesca, tá? Tem na série também, na série não, no filme. E eu termino o livro assim com aquele vazio mesmo de quando a gente termina uma história. Eu sinto esse vazio também em relação aos personagens do filme, né? Acho que vai deixar muitas saudades. Eu gostei de umas coisas muito específicas no filme também, que divergem um pouquinho aqui do que tem na HQ. Por exemplo, uma fala muito importante da Elle sobre pessoas trans, quando ela implora pro Charlie, que ela pede que ele vá com ela na parada, né? Que é algo muito importante, que estão tirando os direitos dela. É uma cena muito impactante, assim, que não tem na HQ, mas tem no filme, que eu acho que foi muito pertinente e muito importante. E eu termino Heartstopper, gente, com esse sentimento, assim, de que, ai, saudade. Acho que é, assim, saudade do que a gente não viveu ainda. Eu sinto que eu queria ter visto mais deles mais velhos, talvez, na faculdade, a dinâmica deles ali, sabe? Passar um pouco dessa parte só adolescência, mas isso é uma coisa bem particular minha, tá? De fã mesmo, que eu queria ver mais os personagens na faculdade, crescidos, talvez, trabalhando, não sei. Eu sinto que fica essa lacuna aí pra mim, e fica pra Alice Oseman também, né? Já foi feito isso antes, né? Alguns especiais de Natal deles dois mais velhos, eu gostaria muito de ver isso, tá? Então, espero que aconteça também. Eu termino a história com o sentimento de que eu quero mais. Acho que pra resumir é isso.
Bom, gente, essas foram então as séries que eu terminei de ler do começo do ano até agora, tá? E antes da gente falar aqui sobre as séries que eu comecei, eu vou te convidar pra se inscrever aqui no canal, se tu ainda não te inscreveu. Para aí agora e curte esse vídeo, te inscreve, hypa também se tu puder e acompanha o Crialité nas outras redes sociais, onde eu também falo sobre livros, tá? Meu arroba no TikTok é Kata Jukoski e no Instagram o arroba é o mesmo daqui. Crialité, tá? Eu espero vocês por lá também. E vamos então falar sobre as leituras que eu comecei, né? As séries que eu comecei ao longo desse ano também, que muita coisa foi acontecendo sem querer. Eu nem tava pensando que era série. E um pouquinho também ocupa a editora Aleph, que eu sou parceira deles nesse ano. Eu recebi muita coisa deles que eu fiquei com vontade de ler. Então, assim, embarquei de cabeça. Por exemplo, aqui com Uma Lembrança Chamada Império, que é um livro de sci-fi. Já falei várias vezes sobre esse livro aqui no canal com vocês. Foi, assim, uma das melhores leituras que eu fiz no ano até agora. Eu amei essa história. Vai ter uma continuação que já foi confirmada aí pro segundo semestre agora. Logo em seguida já deve sair. Então, assim, gente, aguardem, porque eu vou estar lendo a continuação logo em seguida pra contar pra vocês o que eu achei. Eu amei as personagens, a ambientação e a forma como a Arcade Martini escreve. Assim, gente, eu acho que esse livro aqui carimbou muito o meu coração, tá? Eu tenho amado ler ficção científica. E eu tenho aqui comigo mais livros da editora Aleph. Por exemplo, uma leitura muito recente também, que é Os Demônios. Esse aqui eu acho que é o primeiro volume de uma trilogia, tá? Então tá no começo ainda. Ele é um livro um pouco grandinho, mas eu acho que ele me conquistou muito também, tá? Logo em seguida eu vou aparecer falando mais sobre o livro, mas acho que já tem vlog aqui no canal falando sobre ele também. Não sei se já saiu, espero que tenha saído. Mas de qualquer forma eu vou deixar aqui no card e na descrição aí tudo que tiver falando sobre cada uma das histórias, tá? Eu gostei muito, eu tava muito ansiosa. Era uma meta de leitura pro ano, e eu conheci também, pude conhecer, né, o trabalho do Joe Abercrombie. Eu adorei a escrita dele, achei muito cativante, assim como os personagens, o enredo e a forma como tudo é narrado. Eu acho que tudo funciona muito bem. Eu amei conhecer essa história. Foi uma gostosura ler esse livro, foi uma delícia. Uma outra série que eu comecei, mas tô começando, é o Cálice Contaminado, que eu li aí as primeiras 80 páginas, tá? Pretendo dar continuidade, só não continuei ainda porque não deu tempo, mas eu tô indo no meu tempo também, porque eu tô gravando vários vídeos. Agora mesmo eu tô gravando um vídeo de desafios literários, que eu tô cansada já, meu Deus do céu. E é por isso que só vai ter um vídeo essa semana aqui no canal, tá? Mas logo em seguida eu vou continuar essa leitura aqui, acho que agora no próximo mês, no mês que vem, que é agosto. E outro livro que eu tô lendo, relendo, né, é Porém Bruxa. Ai, que delícia, gente. Tivemos aí o lançamento de Apenas Humana, que também é uma meta de leitura pro meu ano. Eu tava muito esperando por esse livro. A Companhia das Letras me mandou. Um grande beijo pra Carol também, Kiovato, que é a autora. E eu tô relendo, eu tô amando, gente. Tô apaixonada por Porém Bruxa. Eu terminei de ler o livro, na verdade, e agora eu tenho que ler os contos que tem aqui também. E assim, gente, só reiterou, a minha releitura só reiterou o tanto que eu amo essa história, o tanto que ela é favorita, o tanto que eu gosto dos personagens, tá? Tô muito ansiosa pra Apenas Humana. E eu só não peguei pra ler ainda porque eu tô com outros livros aqui na frente de compromissos pra ler, mas vai ser a minha primeira leitura aí assim que o mês virar, porque eu tô muito ansiosa e assim, ai meu Deus do céu, desesperada pra ler. Eu acho que eu vou gostar muito da continuação, tá? Tava com saudade da escrita da Carol, agora eu tô matando a saudade um pouquinho aqui na releitura, mas eu quero mesmo é Apenas Humana. Eu também comecei a ler uma série que eu tava assim pensando, eu vi que ela tava sendo lançada, falei, quem sabe eu leio? Aí eu fui lá e li o primeiro volume da série Mindfuck, que é O Risco. E uma coisa que me chocou muito em relação a essa série foi um comentário que fizeram no meu vídeo, falando que a autora, que tem o pseudônimo de Stab, né, Stab, ela foi vítima de feminicídio. Eu fui pesquisar, eu não encontrei muita coisa sobre, eu vi falarem que ela sofreu um acidente, mas não dão muitos detalhes também sobre isso. Mas isso foi uma coisa que me deixou muito chocada, tá? Eu fiquei bastante apavorada, não sabia, eu até achei que a série do Risco era mais atual, sabe, de 2000, sei lá, 2024, mas não, a série é de 2016. Então acho que faz um tempo que a autora faleceu, tá? Eu gostei muito do livro, eu fiquei muito vidrada na história, mas eu fiquei completamente chocada quando eu vi isso, eu não sabia, não vi muitas pessoas falando sobre, achei difícil achar notícias sobre o assunto também, então achei bem estranho isso. Mas assim, gente, pra falar um pouquinho sobre a história, gostei muito, tá? Foi um livro muito rápido, muito dinâmico. Saiu o 5º volume aqui agora, que é publicado pela editora Paralela. E eu tô ansiosa pra continuar. Eu tô me segurando, na verdade, pra não ler o 2º volume, porque eu achei, assim, bem envolvente. A gente tem aqui a história de uma serial killer, tá? Que vai ter uma relação com um cara que trabalha no FBI, que é um sonsinho. Muita coisa a gente vai relevando, né? Mas se conseguir relevar, dá pra aproveitar muito bem. Esse ano aí, vocês sabem que eu comecei a reler Jogos Vorazes, né? Já li os 2 primeiros volumes. E pra quem se interessar em conversar mais a fundo comigo, tem diários de leitura aqui falando sobre a leitura, contando o que aconteceu, obviamente com spoilers, tá? Sobre esses 2 primeiros volumes. Eu preciso ler A Esperança ainda logo em seguida, porque eu não consegui começar ainda. Esse mês foi um mês que eu
peguei pesado nas leituras, não consegui ler. Mas é uma série que eu tô adorando reler, tô adorando reencontrar, tô adorando gravar os vídeos, tá? Acho que esse formato de vídeo me abriu os olhos pra muitas coisas também, pra o que eu gosto de fazer. Eu vou fazer sim isso com outras séries de livros, penso em fazer com Crepúsculo também, que eu nunca li Crepúsculo, vocês acreditam, gente? Eu só li o primeiro volume, o resto nunca nem vi. Mas essa releitura tem sido muito prazerosa, então logo em seguida já vão sair os próximos volumes. Na verdade, o próximo volume, né, que é o de A Esperança. Eu tô bem ansiosa pra começar a ler, porque eu acho que vai ser meu favorito. Lá no começo do ano também eu li A Enchente, né, que é o primeiro volume de Blackwater. Gostei bastante, fiquei bem empolgada com a leitura, mas até hoje não peguei mais pra ler, gente, vocês acreditam? Só porque eu não comprei mesmo, tá? Mas eu tinha gostado bastante do primeiro volume. Ele acaba, assim como o Risco, né, de uma forma muito, ai, queremos pegar o segundo volume, precisamos agora. Mas acabou que nenhum dos dois eu peguei ainda, só por falta de tempo mesmo. Blackwater eu acho que eu só não priorizei o suficiente, mas eu gostaria muito de continuar em algum momento. Logo mais eu compro e aí eu continuo a leitura. Um livro que é o primeiro volume de uma duologia que eu adorei conhecer e me diverti muito foi o livro de Sangue Rosas, tá? Com vampiras sáficas. Não temos a continuação aqui ainda, mas eu sigo aguardando muito ansiosa porque foi muito divertido ler. Eu acho que dá pra explorar muita coisa no segundo volume, tá? Eu nem sei se a autora já publicou o segundo volume, na verdade. Eu comecei a acompanhar os vídeos dela no TikTok, mas eu não me lembro se ela já publicou lá nos Estados Unidos ou não. Enfim, gente, estou aguardando a continuação. Espero que muito em breve venha aí, porque eu me diverti demais com essa narrativa. Esse ano também eu comecei a ler As Últimas Horas, né? Li os 2 primeiros volumes, o terceiro eu ainda não me animei pra continuar, porque o primeiro, que é Corrente de Ouro, eu amei. Nossa senhora, que delícia de leitura. O segundo se chama Corrente de Ferro e eu já achei que não foi tão lá em cima quanto o primeiro, tá? Mas eu gostei muito dos personagens. Eu acho que a Cassandra aqui fez uma história delicinha. É uma história pra quem ama, gente, peças infernais, que é o meu caso. Eu sou apaixonada em peças infernais, então eu senti que foi pra mim. Eu senti que foi 100% especial e dedicado a mim, apesar de que na época que foi lançado, eu nem li a Cassandra Clare ainda, eu acho. Não, essa série aqui é mais atual, né? Pode ser que seja pra mim mesmo. Então, assim, um beijo pra Cassandra Clare. Obrigado por tudo. Esse ano também eu tô mais leitora ainda de HQs, então eu comecei 2 séries. Uma delas é Arcanos, Os Herdeiros Perdidos. Gente, tem uma ambientação muito delicinha aqui no livro, as cores são lindas, é aconchegante, é fantasia, é lindo, lindo, lindo. Eu fiquei apaixonada, principalmente pelo traço aqui, tá? É magia inspirada em tarô, o que é muito legal também. Eu adorei os personagens, a história tem muita representatividade também. Adorei mesmo, tô louca pelo segundo volume. E eu também tô muito animada pra continuar Blades of Furry, que foi um recebido da plataforma 21. Gente, esse livro aqui, ele é engraçado, ele é dinâmico, mas ele tem detalhes muito específicos que prendem a gente. Também é uma história em quadrinhos, tá? E aqui a gente tem patinação no gelo misturada com artes marciais ali, jiu-jitsu, porque os protagonistas aqui, eles se enfrentam basicamente em uma arte marcial artística enquanto eles fazem uma performance. Só que tem um pequeno detalhe, o adversário do nosso protagonista é um vampiro e ninguém sabe. E aí no meio da apresentação ele tenta atacar. Ai, que legal. Eu achei essa história aqui muito leve, muito engraçada, o traço também é muito bonito e eu fico aí no aguardo da continuação que eu espero que venha em breve também. Pelo amor de Deus que venham as continuações e que eu receba, porque eu tô animada pra ler. E fechando aqui as séries que eu comecei a ler, nós temos Mistério em Cinnamon Falls, de R.L. Kilmer, tá? Um pseudônimo. E aqui a gente tem uma história super cozy, uma cidade, até que um serial killer aparece. É basicamente isso, tá? A protagonista acaba voltando pra cidade natal dela, aquela história toda, reencontra o ex-namorado e piriri pororó. E eu achei legal a história, tá, gente? Ela foi exatamente o que eu esperava que ela ia ser, assim, sem tirar nem pôr. Mas faz parte de um universo compartilhado, se eu não me engano. As próximas histórias se passam na mesma cidade ou alguma coisa assim. Então, de repente, aí se eu receber também o próximo volume da editora Verus, eu leio. Mas também não quero prometer nada. Vamos agora, então, falar de séries que eu continuei. Porém, Bruxa, eu acho que tinha que estar até aqui, né? Mas tudo bem, vamos fingir que isso não aconteceu. E eu tô lendo agora Heart Song, que é o terceiro volume da série Green Creek, que começa lá em Ravensong. Não, começa em Wolf Song e Ravensong é o segundo. Assim, gente, eu tenho meus altos e baixos com o livro, tá? Tô lendo pra um desafio que eu tô cumprindo agora, que logo mais já vai sair o vlog pra vocês. E eu tô exatamente na página 200, com alguns altos e baixos, gosto, mas ao mesmo tempo acho que se passa um pouquinho, sabe? Ai, não sei. Eu sinto meio que extrapola demais, às vezes, a escrita do autor, tá? Mas quando vocês forem assistir o vlog, vocês vão entender muito bem. Só que assim, né, gente, são 4 volumes a série. Eu já li o primeiro, já li o segundo. O primeiro eu gosto, o segundo eu gosto mais. Eu tô com a expectativa de que eu vou terminar essa história aqui gostando um pouquinho mais que o segundo, sabe? Então, o primeiro eu gosto, o segundo eu gosto mais um pouquinho, e o terceiro eu acho que eu vou gostar um pouquinho mais. Vamos ver como é que vai ser quando eu terminar de ler.
Eu também continuei lendo a série de contos feéricos, né, da Isabela Fernandes, que é uma parceira aqui do canal de muito tempo. E o conto que eu li se chama Fruto de Neve e Noite, que foi o lançamento desse ano. Mas eu não coloquei a série em concluídas, em terminei ali, porque pode ser que a Bela lance mais alguma coisa e eu vou querer ler com certeza, tá? Esse aqui em questão é um reconto, né, de A Branca de Neve. E eu adorei, me emocionei, gente, assim foi tudo. E vamos fechar essa parte aqui da lista com uma releitura, que foi Gideon, a Nona. Assim como Porém Bruxa, né, eu tô relendo Gideon, a Nona, já reli, na verdade, pra poder ler a continuação que vai sair logo em seguida, ou já foi lançado nesse mês, não tenho certeza, que é Harrow, a Nona. Tô muito ansiosa, tô desesperada, amei ler, gente, Gideon, a Nona, reler, né, já amei da primeira vez e amei de novo agora. Eu tenho tido ótimas experiências de releituras. Acho que eu vou fazer um vídeo mais adiante falando sobre isso também. Foi muito bom, eu adorei, eu amei, tá? E eu espero muito que o segundo volume seja, assim, sensacional. Tem tudo pra ser. Vamos falar agora, então, dos livros que eu abandonei, porque sim, gente, abandonei algumas coisinhas aí. Por exemplo, Lore Olympus, tá, o volume 5. Resolvi não continuar, a gente tinha algumas coisas me incomodando já em Lore Olympus há um tempo. Essa questão ali da Perséfone ser muito infantilizada demais era uma coisa que já me incomodava nos volumes anteriores, mas eu sentia que eu ia relevando, e aí agora no 5º volume falei assim, não dá mais. E aí desisti de ler, sabe? Acho que não vou continuar a história. Até então eu tava querendo muito ler, mas sabe quando uma coisa te incomoda, que tu não consegue não olhar aquilo mais, não ver mais? Pois é, foi isso que aconteceu comigo. E agora, gente, 1 minuto de silêncio, porque eu vou falar aqui palavras muito fortes, tá? Abandonei Mistborn e não sei se vou continuar em algum momento. Quando eu terminei de ler Mistborn, eu pensei, putz, vou continuar eventualmente, tá? Mas eu li metade do livro e eu não senti tanto... Ai, não foi, sabe? Não foi. Eu até tinha colocado lá nesse outro vídeo, se eu não me engano, de séries, que eu queria ler Brandon Sanderson, ainda quero. Eu queria ler Palavras de Radiância, né, que era o livro que eu tava afim de ler, mas aí falaram pra eu ler Mistborn primeiro, mas eu falei, gente, não vai dar. Não sei, achei muito mais do mesmo. Claro que é um livro que é mais antigo também, então faz sentido eu sentir esse sentimento, né? Mas não era algo que eu queria sentir, não foi algo que eu achei interessante, gente. Ai, desculpa, pelo amor de Deus. Mas eu pretendo dar uma outra chance pro autor, tá? No caso, eu pretendo deixar o autor me dar uma outra chance. Mas assim, gente, acho que eu até perdi a vontade aí, depois que passou esse tempinho, de continuar, de pegar pra ler em outro momento. Acho que vai ser um abandono meio definitivo, meu Deus. E de abandonados, então, gente, foram só esses dois, pelo que eu me lembro, tá? Vamos agora fechar aqui esse vídeo no geral com algumas séries que eu quero ler, daí eu vou só citar aqui brevemente pra vocês. Eu quero continuar lendo, por exemplo, Lendários, e eu já tô com Juramentados, que é o 3º livro no meu Kindle, que vai ser uma meta pra eu ler no mês que vem, tá? Esse mês não vai dar tempo, porque eu já tô lendo muita coisa, mas essa também é uma meta de leitura pro ano, então eu quero muito continuar, quero muito concluir. Ele é um livraço gigante, né? A gente deve ter umas 800 páginas do Kindle, pelo que eu vi, ou um pouco menos. Pretendo ler Apenas Humana, que vem aí. Ai, gente, já tá no meu Kindle me esperando, não aguento mais não estar lendo esse livro. Quero ler também a tetralogia napolitana com a Amiga Genial, que é uma meta do ano, então logo em seguida também, assim que der, já vou pegar pra ler. Quero muito ler a continuação de Inimigo Imortal, que eu acho que não lançou pra gente aqui ainda, mas assim que lançar, eu já quero ler, porque eu tô com um pouquinho de medo, já a gente tá demorando pra chegar, eu tô perdendo um pouco a vontade, é uma meta de leitura pro ano e eu quero ler esse livro, então tomara que saia logo, chegue logo, pelo menos eu acho que não saiu ainda, né? Não lembro de ter sido falado que foi lançado. Quero continuar também o Cavaleiro e a Mariposa, se chegar a continuação pra gente, que eu não sei quando é que vem, mas eu espero muito que venha e que venha nesse ano, pelo amor de Deus, editora Out, não me deixa na mão. Quero continuar a série de Mindfuck, que nem eu comentei pra vocês. Quero ler o volume 10, né, de A Menina do Outro Lado, que eu sempre leio em outubro, por isso que eu não li o volume desse ano ainda e tô bem ansiosa, tô esperando, e nem comprei ainda pra não dar vontade de ler, porque se eu compro eu já saio lendo. Quero ler também A Esperança e eventualmente aí uma outra série pra poder gravar mais vídeos pra vocês relendo e comentando. Não sei qual vai ser a próxima série, podem me dar ideias. E talvez eu leia aqui 7 Bruxas e um Gato Grudado, que é a continuação da história do Biju, que começa lá em 7 Bruxas e um Gato Temporário. É uma história muito fofa, muito divertida, muito engraçadinha e um pouquinho triste lá no primeiro livro também, assim, pela história do Biju. Mas eu acho que agora as coisas vão se resolver aqui nesse segundo volume. Acho que é isso então, pessoal. Todas as séries devidamente atualizadas. Eu espero não ter esquecido nada, mas como sempre, né, pode acontecer. Então me contem aí nos comentários quais séries eu devo continuar, quais que eu abandono, se eu leio algum dos abandonados. E vocês podem me indicar outras séries aqui nos comentários, porque eu tô procurando mais, como se não fosse suficiente. Muito obrigada, pessoal, por terem assistido o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de hypar o vídeo, de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de acompanhar o CriaLT nas outras redes sociais, que os links estão aqui na descrição do vídeo, tá? Muito obrigada então, pessoal, e a gente se vê no próximo vídeo do CriaLT. Tchau, tchau!